Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa aula de ciências, na parte em que explica a conexão dos saberes. Nós vamos ter um apanhado de tudo que nós estudamos e também vou mostrar para vocês curiosidades novas, coisas novas na nossa aula de ciências. Então, eu quero que vocês peguem um livro de ciências, abram na página 48, peguem o estojo e o caderno também, tá bom? Vamos lá rapidinho, porque aí vocês vai ter tempo de vocês pegarem enquanto eu abro aqui os slides da nossa aula. Pronto, crianças. Pegaram tudo? A nossa parte de ciências de hoje, nós vamos falar sobre a relação dos animais com os seres humanos, desde a época pré-histórica até atualmente. Qual é essa relação que o ser humano tem ou teve com alguns tipos de animais? Eu vou apresentar para vocês alguns animais, qual a relação que ele tem com esses animais ao longo da história. Então, aqui eu vou apresentar para vocês a nossa agenda de hoje. Nós vamos estudar a página 48 e 49 e ficar para casa para depois dessa aula vocês fazerem atividade no caderno de atividades, que é esse aqui, ó, o caderno de atividades e ciências, da página 11 até a página 13. Semana que vem, na nossa próxima aula de ciências, nós vamos corrigir essa atividade, tá bom? Então, façam. Aqui, crianças, eu vou deixar para vocês um pequeno vídeo falando sobre o homem das cavernas, para iniciar a nossa aula. Qual a relação que o homem das cavernas teve com os animais naquela época? Que tipo de relação, como é que ele se relacionava com esses animais? Então, vou mostrar aqui para vocês o vídeo. Deixa eu aumentar aqui o som. Aumente o som do seu notebook, do seu celular.
E então, crianças, qual era o tipo de relação que o ser humano tinha com os animais dessa época? Vocês puderam observar que ele tinha medo de determinados animais maiores do que ele, e outros animais, os menores, ele tinha como alimento. Então, nessa época, na época das cavernas, o ser humano ele tinha essa relação com os animais de primeiro a sua alimentação, querer aquele animal para ele se alimentar. Com o passar dos anos, essa relação foi sendo mudada, modificada, e eu vou já falar isso para vocês. Para entender melhor sobre esse ser humano, nós temos que saber que quando ele era, nessa época das cavernas, esse ser humano, ele era denominado como nômade. O que seria nômade? É porque ele não tinha uma residência fixa, ele não morava em um só lugar, ele morava em um determinado lugar por consequência da sua alimentação, porque aquele lugar oferecia aquele determinado alimento para ele, o alimento que ele mais gostava, que ele comia. E para curiosidade, a grande maioria dos seres humanos da época das cavernas, eles comiam carne, ou seja, eles eram carnívoros. Então, com o passar do tempo, eles foram vendo a necessidade de se instalar em um lugar, ou de morar em cavernas, como vocês viram no vídeo, que eles estavam em cavernas, ou fazer suas ocas, ou suas cabaninhas, né, suas casinhas. Então, quando ele foi entrando nessa caverna, ele também teve essa necessidade de se comunicar. Como na época pré-histórica, o ser humano ainda não tinha desenvolvido a fala e muito menos a escrita, então ele começou a colocar nas paredes, a desenhar nas paredes o que ele queria dizer, o que ele queria expressar. E isso acontecia quando era uma festa, então é algo que ele gostou, que ele participou, uma caça que ele conseguiu pegar, uma caça de um animal grande, uma guerra entre outros povos e o povo dele ganhou essa guerra. Então, esses eram alguns dos temas que os seres humanos faziam os desenhos nas cavernas. E esse tipo de desenho se chama pintura rupestre, que é o desenho que os povos antigos desenhavam nas cavernas. Então, esse tipo de desenho aqui, ele está lá no Parque Nacional de Ubajara, aqui no Ceará, em uma caverna, em uma gruta, em que esse desenho e outros mais se encontram lá também. E como os seres humanos, professora, faziam esses desenhos nas paredes, se na época nem tinha tinta, não tinha lápis de cor, não tinha canetinha? Faziam com carvão, eles amassavam folhas, pétalas de flores, até com o sangue dos animais que eles abatiam para comer, eles pegavam e faziam essas pinturas, esses desenhos nas paredes, essas pinturas rupestres. Aqui outro exemplo de pintura rupestre, que não é aqui no Ceará, mas é brasileira. Nós podemos retratar essa pintura como dois animais, dá para ver nitidamente que são dois animais, provavelmente a mãe e o filhote. Então, foi desenhado nessa caverna, né, essa pintura, ela se encontra lá no Parque Nacional da Capivara, lá no Piauí, e foi encontrada em uma caverna essa pintura, ela está bem nítida, né, bem vista, ela ainda possui umas cores bem vivas desse momento em que o ser humano vivenciou, ou ele estava caçando esse animal, ou ele viu e achou bonito a relação da mãe com o filhote, algum motivo ele fez esse desenho na caverna. Aqui, outro desenho, outra pintura rupestre, ela não é brasileira, essa pintura, né, ela tá bem desenhada, bem bonita, e ela se encontra no site do Google. Eu coloquei aqui, bem aqui,
o link do site para vocês acessarem, ou seus pais, se quiserem depois. Toda essa pintura, essa é só um desenho de toda a pintura que tem lá. Essas pinturas rupestres que tem no site, né, do Google Artes e Cultura, você dá para ver em 3D pelo celular. Então, é uma experiência maravilhosa. E não tem somente pinturas rupestres lá, tem pinturas de vários artistas, como Van Gogh, Picasso e outros mais. Dalí, Salvador Dalí, provavelmente. Então, a parte, você pode andar, entre aspas, você pode explorar todo esse conteúdo sem sair de casa. Olha que maravilha! Agora, crianças, nós vamos ver alguns tipos de animais em que o ser humano ele teve essa relação desde a época pré-histórica, desde a época do homem das cavernas, até hoje em dia. Eu listei 4 animais. O primeiro é o cão, né? São os cães. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Todos os animais que nós temos contato hoje, esses animais mais próximos de nós, que nós temos mais contatos, que eu vou falar para vocês, na época do Homem das Cavernas, eles eram muito selvagens. Então, eles não eram domesticados e nem se deixavam domesticar. Precisava de um tempo muito maior do que a domesticação de hoje em dia. Hoje em dia, um cachorrinho nasce e ele já quer o afago, ele é acostumado com você desde bebê, então ele tem essa relação, essa dependência hoje em dia com o ser humano. Mas naquela época, na época do Homem das Cavernas, que eu posso dizer assim, o cachorro, os cães, eles eram muito selvagens, então eles viviam muito na mata, muito escondidos, eles apareciam mais no momento da sua caça, eles caçavam. Com o passar dos anos, e eu estou falando de anos, são muitos e muitos anos, né, milhares de anos, provavelmente, o ser humano, ele foi entendendo que essa relação com alguns animais poderia ser melhorada. Então, ele começou a investir nisso. Então, olha só, como professora, não tem nenhum desenho de pintura rupestre de animal, do cãozinho, eu não encontrei. Mas na revista, que eu vou deixar o site aqui para vocês, seus pais podem ler depois, se quiserem, o cão foi encontrado em uma tumba. Lá na Alemanha, os historiadores estavam escavando, estavam procurando objetos antigos, até esqueletos antigos, para poder estudar, entender melhor o nosso passado, como a nossa história aconteceu, e encontraram uma tumba. O que é uma tumba? É um caixão, né, antigo. E essa tumba tinha 2 seres humanos e 2 cachorros dentro dessa tumba. Então, esse momento dessa relação com os animais foi se aprimorando com o passar dos anos. O ser humano foi entendendo que aquele determinado animal poderia lhe ajudar em algo. E não servir só de alimento, mas ele poderia lhe ajudar em algo. No caso específico dos cães, eles começaram a ajudar o ser humano na sua proteção e na caça. Então, o ser humano foi entendendo essa relação com os animais. Outro animal que eu quero mostrar para vocês é o cavalo. Olha só que beleza, uma pintura rupestre de um cavalo. Esse cavalo bem desenhado, ele também faz parte da época pré-histórica, em que os seres humanos tinham contato com esses animais, mas lembrando que sempre eram selvagens. Se hoje em dia ainda se tem um trabalho, né, para quem já teve contato com cavalo, quem já tem cavalos, né, a família que tem cavalos, é um pouco trabalhoso e tem que ter uma paciência para que o cavalo seja adestrado.
tem que ter um profissional para isso. Imagine naquela época em que não existiam profissionais para adestrar cavalos, não se sabia como se fazer isso. Então, o ser humano ele foi aprendendo, né, com os erros, com os acertos, ele foi aprendendo. Ele olhou, hoje eu fiz isso, mas eu acho que não foi legal, amanhã eu vou melhorar, eu vou fazer de outra forma. E foi assim que ele foi criando essa confiança nos animais e adestrando os animais com o passar de tantos anos. Então, quando o ser humano conseguiu entender esse método de adestramento, de estar mais próximo a esse animal, olha só como esse animal está agora. Ele não está mais, ele não é mais selvagem, mas ele é criado em estábulos, ele é alimentado, ele é cuidado. Nessa época, crianças, dessa imagem, é a época medieval. Essa época medieval, os cavalos eram cuidados e tratados, mas não tanto como hoje. Hoje em dia, há um olhar especial para esse tipo de animal, principalmente os animais que têm sangue puro. São os animais mais caros, né? Os tipos de cavalos mais caros. Então, o dono ele vai cuidar muito mais desse animal. Por quê? Porque ele tem uma raça, ele tem uma genética muito boa. Então, são contratados cientistas, especialistas, ótimos veterinários para cuidar desse cavalo. Outro animal que foi muito utilizado, tanto na época pré-histórica como na época medieval, e agora são as galinhas. As galinhas, crianças, elas foram utilizadas principalmente para alimentação. Principalmente para alimentação. A galinha, ela não protege uma casa. A galinha, ela não serve como transporte, diferente do cavalo. O cavalo ele era utilizado para transporte na época, antigamente. Hoje em dia ele também é utilizado para transporte em alguns locais, mas naquela época, principalmente na época medieval, não existia nem bicicleta. Então as pessoas se transportavam, faziam o transporte delas por meio de cavalos, depois construíram charretes e assim sucessivamente. Então, as galinhas eram somente para alimentação. Então, as galinhas eram criadas em uns locais próximos às casas, né, que é chamado de cultura doméstica. Então, elas eram cuidadas, eram alimentadas para depois servirem de alimentos para os seres humanos. Outro animalzinho também muito utilizado para alimentação, que hoje em dia ele também continua sendo utilizado para alimentação, são os porcos. Olha só, uma imagem, uma pintura rupestre da época medieval, da época pré-histórica, da época pré-histórica desse animal. Pintura rupestre dentro da caverna. Podemos notar aí que é um animal, né, que é um porco, não os porcos como hoje, mas era um porco selvagem, como eu falei para vocês. Os animais naquela época, na época das cavernas, eles eram selvagens. Então, podemos notar aí um riscozinho em cima desse porco, que quer dizer o quê? Que ele foi abatido, que ele foi pego por alguém, provavelmente a mesma pessoa que pegou esse porco, né, que conseguiu capturá-lo, foi a mesma que desenhou na caverna. Olha aí, porco do mato, flechado representado por antigos habitantes da Cerca Grande, perto de Belo Horizonte. Essa imagem, né, ficou lá no Museu de Ciências Naturais de Minas Gerais. Tá aí o link. Isso comprova que realmente os porcos eram abatidos e já existiam na época. Agora, professora, eu entendi que a relação do ser humano com os animais antigamente era mais de alimentação. A principal era a alimentação. Com o passar dos anos, ela foi se modificando. E essa criação dos animais hoje em dia, como é que tem sido? No caso dos cães, os cachorrinhos, diferente da época pré-histórica, a época medieval, ele já era
criado para caça, o cãozinho já era criado para proteção do ambiente. Hoje em dia também, mas tem algo a mais hoje em dia. Muitas pessoas criam seus cãezinhos como forma de uma grande companhia, o chamam até de filho também. Tem pessoas que chamam seus cães, tratam como filhos, cuidam como filhos. Então, o cãozinho, né, quando compramos, quando ganhamos ou adotamos um filhotinho desse animal, tudo que mais queremos é abraçá-lo, mas isso não é muito indicado pelos veterinários. Primeiro, porque esse cãozinho, ele pode estar com algum tipo de doença que nós não sabemos e pode transferir para nós, ou nós para ele. Então, para essa proteção, não abraça muito seu cãozinho quando filhote, tá bom? Para protegê-lo e proteger você também. Outro animal, né, que nós já falamos desde a época antiga até hoje, vamos falar agora, continuar falando com as galinhas, falando das galinhas, com as galinhas não, das galinhas. Então, as galinhas, aí nesse caso, essa senhora está está criando essas galinhas em casa. Então, o criar da galinha, antigamente, até hoje em dia, ele é muito utilizado, principalmente as pessoas que moram no interior. Tem muitas pessoas que criam galinhas em casa, no seu quintal, dão comida para ela, cuidam dela. Futuramente, podem abater essa galinha ou para vender ou para comer, ou então simplesmente para criá-la pelo resto da vida. Então, olha só, seja para consumo próprio ou para comercialização de ovo, olha outra coisa importante da galinha, o ovo e a carne, toda propriedade possui potencial para a criação doméstica das galinhas. Então, o que essa senhora está fazendo é uma criação doméstica, ou seja, uma criação dentro do terreno dela, dentro do espaço dela. Então, essa criação doméstica é muito fácil de ser desempenhada. Por quê? Porque é uma quantidade pequena, diferente das grandes fazendas, que eu vou mostrar já já para vocês. As grandes fazendas são quantidades enormes de galinhas. Então, não dá para você sozinho, só uma pessoa, cuidar dessa quantidade toda. Mas nesse caso dessa senhora, sim, ela tem como cuidar dessas galinhas. O cavalo, hoje em dia, nós vimos que o cavalo, antigamente, ele foi utilizado para meios de transporte, principalmente. Ele era utilizado para meios de transporte. E em alguns momentos, dependendo do poder aquisitivo da pessoa, os nobres, eles utilizavam também muito para passeios, principalmente entre as mulheres. As mulheres algumas mulheres que montavam, usavam o cavalo para passeio. Mas e hoje em dia, como é que é utilizado esse cavalo? O cavalo é, sem dúvida, um dos animais mais queridos pelo homem, seja para o esporte, tem aquelas corridas de cavalo, hoje em dia tem, né? Para o trabalho, muitas pessoas do interior ainda utilizam o cavalo para o trabalho, negócios, pessoas que têm cavalos, né, grandes pessoas que têm cavalos de raça, sangue puro, e esses cavalos têm filhotes, eles podem vender esses filhotes, cruzar um cavalo sangue puro com a égua sangue pura. Então, quando esse filhote nasce, eles podem vender esses filhotes. Então, é utilizado para os negócios. E para o lazer também, né? Para um passeio, né? Um lazer também. A criação desses animais, crianças, ela precisa ser muito cuidadosa, porque são animais, apesar de serem grandes e fortes, a saúde dele, dependendo como você cuida dele, ela pode ser bastante fragilizada. Então, diferente de antigamente, da época medieval, e principalmente na época pré-histórica, os seres humanos hoje em dia contratam muitos veterinários ótimos, para cuidarem desses animais, tratarem da saúde deles. E o porquinho, né? O porquinho, antigamente, como eu falei para vocês,
era utilizado somente para alimentação. O ser humano só se relacionava com esse tipo de animal para comer. E hoje em dia, como é que está essa relação? Essa relação, crianças, continua com relação à alimentação. Inclusive, a carne de porco, opa, deixa eu voltar aqui para vocês. A carne de porco, ela é uma das mais utilizadas, mais consumidas no mundo todo. É uma carne muito consumida. E só quem não consome carne de porco, logicamente que são pessoas que não apreciam a carne, ou são vegetarianos, optaram por não comer nenhum tipo de carne, e a de porco está inclusa nisso, ou pessoas que fazem parte de algum tipo de religião, e a religião dessas pessoas não libera o consumo dessa carne, certo? Agora vamos para a nossa atividade. Abram o livro de vocês na página 48. Na página 48, nós vamos... vocês vão ver que o que tem na página 48, muitas coisas eu já falei para vocês desde o início do vídeo. Então, os seres humanos e os outros animais. A relação entre os seres humanos e os outros animais é muito antiga. Então, nós temos aí a primeira imagem, uma representação de uma pintura rupestre de seres humanos tentando capturar um cavalo. Então, esse cavalo, né, eles capturaram para adestrarem ele, para ter ele perto, ou então até mesmo para alimentação, se alimentavam dele também. Número 1. No início, caçávamos para sobreviver. Lembra que eu falei? Principal fator para que o ser humano se relacionasse com os animais, desde a época pré-histórica, é a alimentação. Em um passado distante, os seres humanos mudavam de lugar para outro em busca de alimento. Então, essa mudança sempre de um lugar para o outro, o ser humano não tinha essa noção de ter uma casa ou ficar numa caverna. Esse tipo de ser humano, esse tipo de grupo de pessoas, esses tipos de grupos de pessoas eram chamados de nômades, porque eles não tinham uma residência fixa, não tinham um local fixo para viver, para construir família, para construir uma comunidade. Então, eles eram chamados de nômades, até o dia em que eles mudaram isso. Eles coletavam frutos e sementes e caçavam diferentes animais para se alimentar. Com o passar dos anos, os anos foram passando, o ser humano sentiu a necessidade de ficar fixo em um só lugar, de plantar, de colher. Então, ele não era mais nômade, como ele começou a morar nas cavernas, ou começou a construir sua oca, ou sua cabana, dependendo da civilização. Então, ele foi chamado de sedentário, porque ele não precisava mais viajar para poder se alimentar. Ele já conseguia adquirir alimentos sem estar todo o tempo viajando, indo de um lugar para outro. Com o tempo, os seres humanos acabaram se fixando em algumas regiões e começaram a cultivar a terra e a criar animais domésticos. Então, quando o ser humano ele virou sedentário, ele mudou de nômade para sedentário, ele começou a trazer esses animais mais para próximo de si, começou a criar, cuidar desses animais, colocando em locais em que ele não pudesse fugir, mas dava alimentação até ele abater esse animal ou criá-lo para transporte, como é o caso do cavalo, né, passeio. Veja a seguir as prováveis épocas em que foram domesticados alguns animais. Então, temos aí, no caso, vamos começar pelo cachorro. Os cães foram domesticados há 27 mil anos em atividades de caça e para fazer companhia às pessoas. Então, primeiro era isso. Com o passar do tempo, foi modificando. Tem cães que hoje em dia participam até de campeonatos, né, para ganhar medalhas. O cavalo foi domesticado há cerca de 6 mil anos, que tem sido usado ao longo desse tempo, principalmente como meio de transporte. Principalmente não quer dizer que é só meio de transporte, mas é o principal. Outras coisas ele é utilizado,
para esporte, negócios, lazer, lembra disso. As galinhas começaram a ser domesticadas por volta de 8.000 anos atrás para a obtenção de carne e ovos, como eu já disse anteriormente. E os porcos foram domesticados em torno de 10.000 anos atrás para a alimentação, como até hoje acontece, né? E a criação intensiva? Nós vimos no slide passado, na questão das galinhas, sobre a criação doméstica, criação dos animais, os animais que são criados dentro de casa, ou um terreno vizinho à sua casa, mas são criados em menor quantidade. Na criação intensiva, esses animais são criados em grandes fazendas, grandes galpões e em grandes quantidades. Olha só aí. Essas galinhas, crianças, são galinhas denominadas galinhas poedeiras. Por que poedeiras? Porque a finalidade delas estarem aí nesse grande galpão, é de pôr ovos. Então, elas vão passar a vida inteira delas pondo ovos, para que quando seus pais cheguem no supermercado, esteja lá a bandejinha de ovos para as pessoas comprarem. Certo? Então, qual é a grande crítica, né, de algumas pessoas com relação à criação intensiva? Muitas pessoas criticam esse tipo de criação porque os galpões, apesar de serem grandes, a quantidade de frangos, no caso, é muito maior do que o espaço que elas precisam. Então, esses frangos, eles ficam, olha aí a quantidade até o fim, quantas galinhas tem aí? Então, eles precisam de espaço para poder se movimentar, para poder até comer, beber água, porque a quantidade de frango aí nesse exemplo é tão grande que os animais eles ficam comprometidos, o seu bem-estar fica comprometido. Só quero lembrar falar a vocês, que existem grandes fazendeiros, sim, que se preocupam com essa criação intensiva, constroem galpões maiores, colocam uma quantidade menor desses frangos dentro desses galpões. Tem até fazendeiros que em um determinado horário do dia, mandam os funcionários deixarem esses frangos saírem um pouco, depois os funcionários retornam com esses frangos dentro dos galpões, para eles pegarem um pouquinho de sol, um ar puro e tudo mais. Então, olha só, hoje a maior parte dos ovos comercializados são oriundos de galinhas, ou seja, vêm de galinhas poedeiras, criadas em sistema de confinamento intensivo, modelo no qual as aves são alojadas em gaiolas dentro dos galpões durante toda a vida produtiva. Então, elas vão ficar aí até morrer. No dia que elas morrerem, elas saem daí. Outro tipo de criação, a criação de porcos. Olha só, crianças, uma curiosidade. Essas duas pessoas que estão aí, elas provavelmente devem ser veterinários. E olha só, ou um visitante, né, que queira visitar, ver como é que se faz a criação de porcos. Então, não importa. Quem entra nos locais, nos galpões, onde os porcos estão, devem vir muito bem higienizados. Olha só o tipo de vestimenta que eles estão usando, totalmente isolando qualquer tipo de impureza, qualquer tipo de contaminação que possa vir ferir, possa vir a prejudicar esse animal. Olha o detalhe dos pés também, protegidos, porque apesar do nome desse animal, ser popularmente chamado como porco, ele é um animal, tem que ser um animal que deve ser muito bem cuidado. Por quê? Porque se ele for contaminado, a carne dele será contaminada. E se a carne dele for contaminada, as pessoas se contaminarão se comerem a carne dele. Então, para que isso não ocorra, o ambiente tem que ser muito limpo, tá? O porco é criado principalmente pela sua carne. Embora o consumo de sua carne seja proibido por algumas principais religiões, como eu falei, a carne suína é a mais consumida no mundo.
Então, tem gente que não come carne por causa de religião, a carne de porco por causa de religião, isso não tem problema. Tem pessoas que não comem carne de porco e nenhuma carne porque são vegetarianos, isso não tem problema. Tem pessoas que não comem carne de porco porque não gostam de carne de porco, isso não tem problema. Isso vai depender do gosto de cada um, tá certo? Agora vamos para a nossa atividade. Página seguinte, olha só. A criação dos animais atualmente. Hoje, alguns animais são criados em fazendas, sítios e granjas, com alimentação, com a finalidade de fazer parte da alimentação humana, como os frangos, como os porcos, vacas e peixes. Recentemente, a criação intensiva de animais tem sofrido críticas, como eu falei para vocês. Nesse sistema, condena-se o maior número possível de animais, coloca-se o maior número possível de animais em espaços pequenos, como eu mostrei para vocês no caso dos frangos. Aí vocês estão olhando também um desenho do caso dos porcos e dos frangos também, né? Outro desenho. Os animais, assim, estariam sendo submetidos ao sofrimento por viverem em locais apertados. Essa é a grande crítica dessa criação intensiva, a aglomeração, a grande quantidade de animais em lugares pequenos. Existem outras, mas essa é uma das principais. Agora, crianças, vocês irão pegar o seu caderno e vão escrever as respostas dessas questões no caderno. Quero alertar vocês que essas perguntas são pessoais. Eu vou explicar as perguntas para vocês, mas vocês respondam no caderno conforme o seu pensamento, tá bom? Então, vamos lá para a primeira questão. Você sabe de onde vêm os alimentos que sua família compra no mercado? Então, essa carne que seus pais compram no mercado, ela é oriunda, ela vem de onde exatamente? De que animal? Essa fruta, esse grão, esse leite, esse queijo, eles vêm da onde exatamente? Ah, da fazenda? Sim, mas a fazenda, ela precisa de algo para produzir esse alimento. O que ela precisa? Então, você vai colocar na primeira questão uns 5 alimentos que os seus pais trazem para casa, que compram no supermercado ou compram numa feira, e você vai dizer qual é a origem de cada um, tá certo? Se quiser escrever mais, pode escrever. Questão número 2. A sua escola produz algum tipo de alimento? A escola cívico-militar Batalha do Riachuelo produz algum tipo de alimento? Se sim, você consome esse alimento? Se a escola produz, você consome esse alimento? Questão número 3. Algumas pessoas não comem nenhum tipo de carne, como eu expliquei para vocês, ou alimento de origem animal, por discordarem da forma como os animais são criados para a alimentação, como eu falei para vocês da criação intensiva, as críticas, lembram? Você conhece alguém que não coma carne ou alimentos de origem animal? Você conhece alguém? Se sim, bota sim. Se não conhece ninguém, coloca não. Agora tem a outra pergunta da questão. Qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha, o que você pensa das pessoas que não comem nenhum tipo de carne ou alimentos de origem animal? O que você pensa sobre isso? Coloque a sua cabecinha para pensar e escreva aí uma frase bem legal, ou mais de uma, o que você pensa sobre isso? E a questão número 4, a última. Na sua opinião, os seres humanos tratam bem todos os animais? Quando se fala em todos, crianças, são realmente todos. Não é só o gatinho, o cachorrinho, não. São todos, a cobra, o papagaio, o sapo, o peixe, o tubarão, a baleia, e assim vai. Então, pensa aí um pouco. Será que os seres humanos, todos os seres humanos estão tratando bem a todos os animais? Se sim, tem que dizer por quê, explicar por quê, que a sua resposta é sim, e se for não, tem que explicar por quê também, tá certo, criança? Então,
a nossa atividade já terminou, mas eu vou deixar para vocês aqui, para depois da atividade, dica de filmes para você assistir em casa, caso você ainda não tenha assistido. Olha só, O Homem das Cavernas, essa dica de filme é um filme legal, bem interessante, porque ele fala desde o Homem das Cavernas e vai falando depois de milhares de anos a sua relação com outros seres humanos, com os outros animais também. E esse filme, né, que vocês com certeza já devem ter assistido, mas para quem não assistiu, fica a dica também, que é falando só da época do Homem das Cavernas, ok? E a nossa aula já terminou, deixei para vocês imagens fofas de animais, os animais que nós falamos, que nós retratamos nessa aula, imagens fofas, que a nossa relação hoje em dia com os animais é bem diferente da relação que o Homem das Cavernas tinha com os animais. No ser humano, ele vai evoluindo com isso, fazendo essa relação. Pois, crianças, eu quero agradecer a vocês, do fundo do meu coração, terem participado da aula. Espero que vocês tenham entendido. Espero que façam as atividades e que nós nos encontramos na próxima semana, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.